Do Jackson entrou em contato comigo. A gente tinha combinado já fazia um tempo numa visita que eu fiz lá na área dele. E ele falou assim: Rapaz, você podia participar de um grupo, vou te passar o telefone. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Deu certo. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Tá bom? Então tá Estamos tudo bom bem. demais. Vamos lá. É, Conversando com a Roseli, eu perguntei assim: Roseli, mais ou menos quais são os temas que vocês têm abordado para a gente tentar. Não chover só no mesmo molhado, né? Mas tentar trazer um tema que seria também interessante para vocês. E quando ela me falou, pastor, eu acho que seria interessante conversar sobre isso daqui, eu imaginei que seria importante uma mensagem por, num assunto que eu tenho um sermão. Eu falei, vou resumir o sermão e vou tentar apresentar para eles. É, Se você quiser acompanhar, Primeiro Reis, capítulo 22, vai contar a história de dois reis bem conhecidos. Um deles é mais conhecido do que o outro, mas os dois reis são bem conhecidos na Bíblia. A gente se lembra muito bem, sempre, quando vai falar de reis da Bíblia, né? A gente se lembra dos reis de Israel, pelo menos os três primeiros a gente se lembra bem deles. A gente se lembra de Saul, a gente se lembra do rei Davi, que é basicamente um ícone, né, dentro da história bíblica do povo de Israel. E a gente se lembra do terceiro rei, que é o rei Salomão. Todos esses três reis, eles são reis que são ícones dentro do contexto bíblico, mas depois desses três aí começa um monte de rei que a gente não se lembra, né? E aqui são dois reis que são, um deles é tipo o tataraneto de Davi ali, bisneto de Salomão. Ele é o rei Josafá, filho do rei Asa, e o rei Acabe. E eu vou projetar aqui a letra, eu vou tentar, se você conseguir visualizar, você me fala. Eu vou tentar botar o texto aqui e a gente vai acompanhando, pode ser? Eu acredito que você talvez consiga ler. Se não, você pode acompanhar na sua Bíblia mesmo, fica fácil de você entender a história. O texto diz assim, capítulo 22, o verso 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E só para que fique fácil entender o contexto aqui, apesar de estar no título, né, Josafá e Acabe, Judá e Acabe, o rei Josafá é mencionado durante o relato e não o nome dele no título, né? Acabe, você se lembra muito bem, é um rei ícone. Momentos antes aqui, ele passa por aquela situação de Elias, né? Com os seus profetas, e tem todo um contexto. Aqui eles entram em parentesco, eles são meio que parentes, um filho casa com a outra filha, o filho de um casa com a filha de outro, e eles tomam posse, digamos assim, por conta dessa aliança, desse casamento, eles eram povos meio que irmãos, né? Você se lembra dessa separação das tribos? Houve duas tribos que ficaram em Judá e todas as outras ficaram em Israel, as 10 tribos de Israel. Rei de Israel é o rei Acabe e rei de Judá é o rei Josafá. Então, o rei de Israel, aqui você consegue perceber ali no verso 2, verso 3, o rei de Israel ele tem interesse em tomar posse de uma cidade, que era como se fosse uma cidade refúgio, que fazia parte da cidade que era do território de Israel, e fala: Você não vai vir comigo, Josafá? A gente é meio que parente e tal. E Josafá, educadamente, responde assim: é, Respondeu Josafá, o verso 4 ali. Respondeu Josafá ao rei de Israel, Acabe: Serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. E aqui Josafá dá uma primeira lição que eu queria tentar tirar com você hoje. No verso 5 disse assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor.
E aqui eu tiro uma lição para nós, porque quando a gente lida com pessoas que são crentes, a primeira coisa que a gente vai fazer é consultar o Senhor. A gente vai consultar a palavra do Senhor, a gente vai consultar em oração. Esse termo aqui, consultar a palavra do Senhor, é justamente perguntar para Ele: Senhor, é para fazer isso mesmo? É isso que a gente tem que fazer? E quantas vezes eu e você temos feito coisas e a gente segue a nossa lógica e não consulta o Senhor. A gente consulta o nosso coração, consulta um amigo, consulta qualquer outra coisa, menos o Senhor. Aqui Josafá dá uma lição para a gente, dizendo assim: olha, consulta primeiro o rei, consulta primeiro, rei, consulta primeiro a palavra do Senhor. Verso 6 diz: Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: Irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E aqui eu quero chamar a sua atenção para quem o rei de Israel, no caso Acabe, quem ele chama. Você se lembra muito bem a história de Elias. Elias, ele é convocado, na realidade, Elias convoca, né, para uma grande prova, um grande teste. Elias vai oferecer um altar e todos os profetas de Acabe, você se lembra também, são mais ou menos esse número aí que está na Bíblia, são colocados ali 450 profetas de Baal, que são profetas ali, no caso do rei Acabe, e eles começam a fazer o culto e você já sabe o final da história de Elias. Essa história aqui eu não sei se você se lembra muito bem, mas o final da história é similar. Olha como é que acontece. Depois que ele faz a pergunta, os profetas ali, eles começam a profetizar. Depois da pergunta ali no verso 6, o finalzinho do verso 6 diz assim: Eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá. E eu quero que você preste atenção nisso daqui. Eu vou até dar uma grifada aqui. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E aqui Josafá faz de novo o segundo, para mim, a segunda grande lição aqui. A segunda grande lição que Josafá faz para mim é: ele, quando percebe o tipo de culto que está acontecendo ali, quando ele percebe o tipo de adoração que está acontecendo ali, quando ele percebe o tipo de profeta que está acontecendo ali, o tipo de profecia que está acontecendo ali, ele fala assim: olha, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não é o certo. O jeito que vocês estão adorando aqui não é o certo. Os profetas, do jeito que eles estão fazendo aqui, isso aqui não é o certo. Ele diz: consulta a palavra do Senhor. O rei Acabe fala: ok, vamos consultar. Chama os profetas. Quando ele vê os profetas entrando, ele já acha estranho a roupa deles, ele já acha estranho a forma como é que eles estão conduzindo aquele culto. E quando eles abrem a boca, que eles começam a profetizar, que eles fazem o que eles têm que fazer, ele distingue que aquele culto não é um culto verdadeiro, que aquela forma de adoração não é uma forma verdadeira, e ele percebe que aquilo não está certo. E ele fala: Não tem ainda aqui algum profeta do Senhor? Porque não era esse Senhor que você está falando aí, é o Senhor nosso Deus. Era esse que eu estava dizendo que era para consultar. E aí o verso 8 diz: Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda aqui, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu aborreço, porque ele profetiza de mim, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Chama Micaías o nome do profeta. Interessante aqui que Josafá, ele conhece o culto, ele chama o rei de Israel reconhece que aqueles profetas não eram profetas do Senhor, e ele fala: olha, tem um profeta chamado Micaías, mas esse rapaz, ele é problemático. Eu vou falar alguma coisa para ele, e ele simplesmente não dá nenhum crédito para mim, ele só fala aquilo que é contrário. E depois eu não vou ler todo o texto com você, porque é um texto, uma história longa, mas depois eu queria que você desse uma olhada no texto, porque Micaías, quando chega, alguém vai buscá-lo para contar a história, né, para fazer a profecia, para dizer o que que o Senhor vai de fato falar com eles ali. E naquele momento, quando eles estão buscando Micaías, eles falam assim: olha, tem 400 profetas ali,
E todos eles estão pregando a mesma coisa: sobe, sobe, vai para a guerra, pode pelejar que a guerra é tua, e tu não fala outra coisa. E quando Micaías chega lá, ele de fato segue a dica que todo mundo tinha dito para ele: olha, fala acerca disso e prega exatamente disso. Só que ele fez mais ou menos com um, um tom de deboche, ok? Percebe que ele tem um tom de deboche. E ele fala exatamente a mesma coisa, e quando ele fala isso, o rei Acabe, que conhecia muito bem aquele profeta, fala assim: olha, para de brincar comigo e fala realmente o que o Senhor disse. E aí ele começa agora, então, falar exatamente como ele consegue visualizar, como o Senhor mostrou, e aqui acompanha agora no verso 14. Diz assim: respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, esse lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E aí ele vai contando aqui, eu quero colocar a partir agora do verso 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe? E aqui pela primeira vez aparece o nome do rei de Israel. Quem enganará Acabe para que suba e caia a Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. E o Senhor falou: o que é mal contra ti? Então Zedequias, presta atenção aqui no texto. Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bufetada em Micaías. E disse: por onde saiu de mim, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar contra ti? Disse Micaías. Eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolva-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa de cárcere e angustiai-o. Pode bater nele, com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. E aqui presta atenção o que Micaías diz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós todos os povos. Micaías, então, agora, depois que ele diz a profecia exatamente do jeito que era, ele diz assim: olha, se o Senhor não falou por mim, então não precisa mais ficar com medo, não. Agora, se ele falou por mim, você não volta, não. Não vai acontecer exatamente do jeito que eu disse. E essa aqui é a terceira coisa que eu queria chamar a sua atenção. Micaías, profeta do Senhor, quando a gente vai para a profecia, quando a gente vai para abrir a Bíblia, que a gente ouve a palavra do Senhor jamais volta vazia. A palavra do Senhor jamais deixa de ser cumprida. Quando o Senhor disse, vai acontecer exatamente do mesmo jeito. Mas eu queria chamar a atenção para o quarto ponto dessa mensagem, eu já estou caminhando para o fim, porque de fato isso daqui para mim é algo que não dá para entender. É o verso 29. O verso 29 diz assim: subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. A Bíblia é muito clara em dizer que tanto o rei de Israel, Acabe, quanto o rei Josafá, eles subiram. O texto bíblico não nega, eles foram para a guerra. E aí eu, eu preciso chamar sua atenção, porque é o seguinte: existem situações que acontecem exatamente desse mesmo jeito. A igreja, eu colocaria aqui, a igreja parece que elas é colocada tipo numa radiografia, como esses dois reis. Pessoas que ouvem mais ou menos a voz do Senhor, pessoas que
talvez é, reconhecem o que que é um culto verdadeiro, o que que é ser um cristão de verdade, mas muitas vezes, apesar de reconhecer o Senhor, apesar de saber qual é a vontade do Senhor, apesar de buscar a vontade do Senhor, ouvir a vontade do Senhor, entender qual é a vontade do Senhor, parece que fecham seus olhos, né? Ellen White fala de obliterar os olhos e não seguem a palavra do Senhor, faz exatamente do jeito que dá na cabeça. Josafá pediu para ouvir a voz do Senhor, reconheceu que o culto estava da maneira errada, ouve a voz do Senhor da maneira correta e sobe. Isso daqui para mim é a maior burrice, desculpa a palavra, mas a maior antagonia cristã, é a maior idiotice do ser humano conhecer tudo, conhecer a palavra. Como cristãos, nós entendermos o que a gente precisa ser feito, o que precisa a nossa vida cristã ser guiada. A gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas a gente não faz. O texto é claro em dizer que subiram os dois, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Leá. E o verso 30 diz bem assim: Disse o rei de Israel a Josafá: presta atenção na estratégia de guerra. Olha a estratégia de guerra do rei Acabe. Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes, as vestes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Olha o verso 31. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães de seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande. Não pelejareis contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. A pergunta é: quem estava vestido de rei, meu querido? Quem estava vestido de rei aqui? Era o rei Josafá. Aquele que tinha pedido para ouvir a voz do Senhor, aquele que tinha distinguido um culto entre o verdadeiro e o falso, aquele que conhecia a palavra do Senhor, aquele que não tinha dificuldade de ouvir a voz do Senhor, aquele que queria ouvir a voz do Senhor, ele está vestido como rei, e a estratégia do rei, que não estava nem aí para a voz do Senhor, é ouvida ainda por esse rei. E olha a ordem é clara dizendo: não luta contra ninguém, não precisa fazer nada, eu só quero a cabeça de Acabe. Vai lá e pega ele. Verso 32. Vendo os capitães dos carros de Josafá, perdão, vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente esse é o rei de Israel. E ele e a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. E aqui eu quero deixar um parênteses. Existe um historiador do povo judeu chamado Flávio Josefo. Está num dos meus livros ali atrás, é um livro relativamente grande, grosso, que tem 12 histórias, 12 livros, né, vão contando. Na realidade, a gente tem um compêndio agora que está num livro só, 1.800 páginas, é um livro gigante, que conta a história dessa guerra. E esse historiador, Flávio Josefo, fala que Josafá gritou como se fosse uma menina, de tanto medo que ele teve. Ele gritou, em desespero. E aí, olha o que diz o texto bíblico. Literalmente diz assim: vendo os capitães do carro, verso 33, que não era o rei de Israel, porque eles falaram assim: não, esse aí não é o rei de Israel. Ele não ia gritar desse jeito. Vendo que não era um rei de Israel, deixaram de o perseguir. Verso 34. Presta atenção. Então, um homem entesou o arco, pegou a flecha, colocou dentro do arco, esticou, entesou o arco e atirando ao acaso. Na sua Bíblia diz desse jeito? Atirando ao acaso? Tem alguma versão diferente? E atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da armadura. Eu queria que você tentasse imaginar isso daqui. O rei está com a sua. Agora, ele não está com a roupa real, ele está com uma roupa de guerra, ele não se disfarçou de qualquer coisa, ele se disfarçou de soldado. Ele botou a armadura e a flecha que foi atirada entrou por entre as juntas da armadura e feriu o rei Acabe. E aqui me chama a atenção um quinto ponto, né? Eu nem sei quantos pontos eu já coloquei, mas me chama a atenção
um dos últimos pontos aqui que eu queria tratar com você hoje é essa parte do texto aqui. Eu sou adventista de berço e creio que alguns aqui já conhecem o Evangelho há bastante tempo, mas isso aqui me chama a atenção. Diz assim que um homem entesou o arco ao acaso. E a pergunta que eu queria fazer para você é: ao acaso de quem? Porque quando a Bíblia relata isso daqui, talvez você tente coordenar na sua mente, né, na sua cabeça, tente coordenar como que é o acaso, está errado, não é essa palavra, né? Essa palavra aqui em hebraico é a palavra tom, que significa integridade, perfeição, plenitude, inocência, simplicidade. E ela vai ter todo um significado específico. Mas acaso aqui vai literalmente dizer para mim que a ótica pela qual aquela pessoa que atirou tinha. Então, rapaz da guerra, no pensamento dele, ele pegou a flecha e atirou sem mirar. Simplesmente ele pegou a flecha e atirou. Ele não tinha intenção de acertar ninguém, atirou ao acaso. A intenção do arqueiro era ao acaso. Mas a pergunta que não quer calar, que é para mim e para você talvez, é: aquela flecha tinha ou não endereço? De acordo com o profeta Micaías, de maneira alguma o rei Acabe voltaria com vida. E aquela flecha tinha endereço. Eu gosto de imaginar que quem direcionou aquela flecha foi o próprio anjo do Senhor, que deve ter mirado exatamente naquele lugar para entrar por entre as juntas para que se cumprisse a palavra do Senhor. E aqui eu queria fazer uma reflexão com você acerca disso, porque talvez você não consiga perceber, mas o texto bíblico deixa muito claro que o Senhor ele não se engana. O Senhor ele não passa despercebida a sua palavra. De maneira nenhuma a sua palavra vai passar despercebida. E nós podemos confiar na sua palavra. E como cristãos, como adventistas, como crentes, como estudantes da sua palavra, nós não podemos fazer igual Josafá. Nós não podemos, diante daquilo que a gente sabe, continuar seguindo o conselho ímpio. A gente não pode fazer isso. Mas se por alguma razão você tem agido ou talvez como o rei Josafá, ou como o rei Acabe, essa história serve para mim e para você para nos chamar a atenção de que nada nessa vida acontece por acaso, meu querido. Nada, absolutamente nada. Talvez na sua perspectiva, talvez na perspectiva do mundo, talvez na perspectiva de uma pessoa qualquer, as coisas vão estar acontecendo ao acaso. Mas aos olhos de Deus, nada acontece ao acaso. Aos olhos de Deus, tudo está exatamente coordenado. E nós podemos fazer uso dessas promessas, nós podemos fazer uso da palavra de Deus, porque eu e você, nós não estamos, de maneira alguma, privados disso. Tem muita coisa que funciona pela lógica. Você consegue, por exemplo, entender que existem situações que você precisa ser bondoso para que você receba bondade. Se você for bom com alguém, alguém vai ser bondoso com você. É lógico. Mas existem muitas coisas que ultrapassam a lógica. Eu não sei se o Anderson se lembra, nós tivemos um preceptor, e depois de algum tempo, esse preceptor chamado Vicente Tavares, ele foi contemporâneo meu, nós trabalhamos juntos próximo de Imperatriz. Eu ia na casa dele de vez em quando, eu estava numa cidade do interior, e de vez em quando eu ia para essa cidade, e eu cheguei uma vez na casa dele, ele estava montando um quebra-cabeça de 5.000 peças, quebra-cabeça gigante. As peças de um quebra-cabeça de 5.000 peças são bem pequenininhas, assim. E ali, enquanto ele montava o quebra-cabeça, eu percebi que existe uma lógica para montar o quebra-cabeça. A lógica de montar o quebra-cabeça é você começa pela parte reta, né? Pelos cantos. Você também pode usar a cor. O que é mais claro fica para cá, o que é mais azul fica para lá, vermelho. Você vai aproximando por cor. Mas existe um detalhe que chega um momento, pelo tamanho das peças, que a lógica ela não é suficiente. Você precisa ultrapassar aquela lógica. E você pega a peça
e coloca na tampa da caixa, da imagem, né? Da tampa da caixa do quebra-cabeça. E aí você fala assim: ah, essa peça é bem aqui. E aí você coloca essa peça, muitas vezes, naquele contexto, você coloca a peça talvez até isolada, porque não tem nem outra peça perto, mas como você comparou com a tampa da caixa, você sabe exatamente onde ela é. Se a nossa vida fosse um quebra-cabeça, eu acredito que nós poderíamos entender que algumas coisas na nossa vida, elas são montadas pela lógica. É lógico ser cortês, é lógico fazer o bem, é lógico trabalhar e receber os frutos. Existem coisas que são lógicas, mas existem muitas coisas que não são lógicas. E para essas coisas que não são lógicas, você precisa olhar para a tampa da caixa. E a tampa da caixa é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa é a tampa da caixa da nossa vida, porque tem peça que nunca vai se encaixar se você não olhar para a tampa da caixa. Tem algumas peças da vida que você vai tentar colocar ela igual um quebra-cabeça, que você tenta na marra, ver se encaixa assim na marra, mas não vai encaixar, porque você precisa olhar para a tampa da caixa, que é a palavra do Senhor. E que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, possamos de fato clamar e buscar o Senhor, assim como Josafá, mas que de maneira alguma possamos seguir o exemplo de Josafá, de, diante de conhecer tudo que a gente conhece, viver decidindo sem ser a vontade do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que se estamos falhando, se temos de alguma maneira falhado em seguir a vontade do Senhor, mesmo conhecendo a vontade do Senhor, que Deus seja misericordioso, assim como foi com Josafá, dando a ele mais uma chance, mais uma oportunidade de vida, e que nós todos juntos possamos, de fato, seguir a palavra do Senhor para que possamos entender que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle de Suas mãos, nada é ao acaso. Que Deus te abençoe. Bom dia. Eu não sei, Anderson, se eu oro agora, se eu oro depois, ou se eu não posso orar. Diga para Pastor, mim. o senhor vai orar no final, depois dos três Ok, nomes que nós temos aqui. perfeito. Bom dia. Posso orar, pastor? Sim, Marlene, pode orar. Bondoso Deus e Pai amado que está no céu,